Wolverhampton decide futuro de John Arias. Eu vou falar sobre John Arias nesse vídeo, vou falar também sobre a torcida do Palmeiras na bronca com o goleiro Fábio. Fala meus amigos, fala minhas amigas, Mengão Maior na área aí, trazendo informações do Flamengo e do futebol brasileiro para vocês aqui nesse vídeo. Antes de falar sobre essas notícias, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aciona o sino das notificações em todas, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. Não se esqueça de comentar, o comentário de vocês é muito importante. A hora que for comentar, você já aproveita e hype esse vídeo, tá bem? Gente, vamos começar falando sobre o Fábio, né? Gente, o Fábio, ele foi muito criticado aí por torcedores do Palmeiras. Segundo torcedores do Palmeiras aí, o goleiro, ele desrespeitou, tá? E faltou com respeito sobre críticas. A matéria aqui, ela fala o seguinte: torcedores do Palmeiras detonam a atitude de Fábio, que classificam a resposta do goleiro como soberba e desrespeitosa à equipe do Palmeiras, tá? O goleiro Fábio, após a recente declaração do jogador que atribuiu aí ao próprio clube, né, a responsabilidade por não ter somado pontos importantes contra Mirassol, Vitória e Santos. A fala pegou muito mal aí entre muitos palmeirenses, tá? Que consideraram aí a postura do goleiro soberba e desnecessária. Nas redes sociais a reação foi imediata aí, torcedores afirmam que Fábio faltou com respeito ao rebater críticas vindas das arquibancadas. Cara, o torcedor, não só do Palmeiras, mas como do Flamengo, qualquer torcedor do Boca, do River, eles têm que entender, cara, porque nós torcedores, fica na arquibancada, às vezes a gente critica o jogador no campo, xinga o jogador adversário, e eu acho que não é absurdo nenhum o jogador rebater uma crítica, tá? Mas se o Fábio, ele faltou com desrespeito, aí sim, é uma coisa para criticar, né? Uma crítica que cabe ao goleiro. Mas se o goleiro ele vai lá e não dá respostas, né, como se fala, preconceituosas, ele pode falar qualquer coisa que não seja preconceituosa, né? Mas a torcida aí está na bronca com o Fábio, né? Não é de hoje que eles estão na bronca, principalmente depois do empate aí. E, cara, o Fábio, ele não tem culpa se o Palmeiras deixou de somar pontos. Então, o Fábio não tem culpa se o Palmeiras deixou de somar pontos nesses 3 jogos. O Fábio não tem culpa se o Fluminense ganhou do Flamengo. O Fábio está fazendo só a parte dele, que é o Fluminense, tá? Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Santos. É raro falar sobre o Santos aqui nesse jogo, nesse canal, né, gente? Mas a gente vai falar sobre o Santos porque o camisa 10 Neymar, alô torcedor do Santos, hein? Neymar está com dor no joelho esquerdo, o mesmo da cirurgia para a construção dos ligamentos, né? Para quem não sabe, o Neymar ficou quase um ano fora dos gramados, né? E ele sentiu problema diante do Mirassol aí, mas continuou em campo até o fim. O incômodo aumentou aí com o passar dos dias. Ele é dúvida para o duelo com o time do Sport, né? Na Vila Belmiro. Então o Neymar é dúvida para esse jogo contra o Sport, não, contra o Internacional, né? O jogo do Santos, para falar a verdade, é contra o Internacional fora de casa. Então o Neymar pode desfalcar contra o Inter e contra o Sport, né? Jogo aí, 2 jogos seguidos aí que o Neymar vai ficar de fora, então preocupa bastante o torcedor do Santos. Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre John Arias. Isso porque o Wolverhampton já decidiu o futuro de John Arias, tá, gente? Inclusive, saiu uma matéria aí que o Palmeiras também tem um interesse em contratar o John Arias, tanto o Palmeiras como o Flamengo, mas a notícia que foi trazida aí pela ESPN Brasil é que o Wolverhampton já decidiu sobre o futuro de John Arias. Para quem não sabe, para quem não acompanha a Premier League, o Wolverhampton ele atualmente é o lanterna da Premier League, apenas 2 pontos em 11 jogos disputados, tá? E o Wolverhampton não está decidido
a não negociar a peça do elenco, tá? Eles não querem negociar nenhum jogador do elenco no momento. O foco total da equipe é fugir do rebaixamento e preferem avançar aí com qualquer transferência apenas ao término da temporada, na metade do próximo ano que vem, tá? Portanto, gente, John Arias e a dupla brasileira André e João Gomes, que receberam sondagens aí do Manchester United, eles e outros clubes europeus, né, além do Manchester United, eles vão permanecer no Wolverhampton. O clube só irá ouvir ofertas desses jogadores consideradas ofertas absurdas, tá? Coisa de outro mundo. Uma oferta ali de nível Arábia Saudita, tá? John Arias chegou ao Wolverhampton em agosto de 2025. Após virar ídolo do Fluminense, aí a transferência foi concretizada por 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais, porém o colombiano não se adaptou ainda ao time inglês, né? O atacante tem 10 partidas na temporada, tendo começado 7 como titular, sem nenhum gol ou qualquer assistência anotada, tá? Inclusive aí a gente sabe que o Fluminense, ele, por cláusula de contrato com o Wolverhampton, na negociação, o Fluminense ele tem uma prioridade aí. Caso o Wolverhampton negocie o jogador, o Wolverhampton vai ter que prestar esclarecimentos ao Fluminense e comunicar o Fluminense que estará vendendo o jogador, para daí o Fluminense ou cobrir a oferta ou igualar a oferta que outro clube, ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Al Nassr, ou Al Hilal, eles fizeram pelo atleta, tá? Bem, gente, então tá explicado para vocês, Wolverhampton decide futuro de John Arias, tá? Inclusive aí, sobre essa informação do Palmeiras aí, querendo contratar o John Arias, eu tentei apurar e não tem nada aí, tá? Nem do lado do Palmeiras e nem do Flamengo. Portanto, a gente sabe que com certeza tem nomes na mesa, porque a janela de transferências, elas só abrem no começo do ano, valeu? Dito isso, vou ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.